Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje é bem especial porque ele vai tratar de um tipo de estratégia e material que pode ser utilizado em todas as hipóteses de escrita. Então esse material, que é o mexe-mexe, a gente pode usar para pré-silábico, para silábico, seja ele com ou sem valor, para silábico alfabético e para alfabético. Então é um material bem versátil e toda sala de alfabetização deveria ter, em algum momento, um espaço para os mexes-mexes durante a semana, como parte da rotina mesmo. E haja mexe-mexe para fazer esse tipo de estratégia. Então, para isso, eu criei no site da loja um caderno interativo de mexe-mexe. E esse caderno interativo, ele traz vários temas de mexe-mexe. Tem mexe-mexe de fazenda, de espaço, de frutas. E aqui para o vídeo eu trouxe um deles para explicar para vocês como que funciona. Claro que no material tem mais, se você ficar interessado você pode ver os detalhes no www.jolenespolidori.com.br e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Daí se você clicar você vai direto para o site da loja. Tudo bem? Então vamos lá. Esse daqui é o mexe-mexe de frutas que tem lá no caderno interativo de mexe-mexe. E ele tem várias particularidades. Primeiro, que as peças são grandes, porque o aluno em fase de alfabetização ele tem maior dificuldade de coordenação motora, porque ele ainda está aprimorando. Então as peças têm que ser grandes para poder facilitar o manuseio. Outra coisa que os meus materiais facilitam o manuseio é o fato das peças elas terem esse formato. Então vocês veem que ela tem uma abinha, vou pegar uma aqui. Ela tem uma abinha aqui em cima. E essa abinha, ela traz um ícone, que nem esse daqui é das uvas. Então, se ele é das uvas, ele traz a imagem do ícone correspondente, como se fosse uma legenda. Isso facilita porque o aluno não vai perder as peças e ele vai saber depois que ele usar em qual bolsinho que ela deve ser retornada. Além disso, ele limita o aluno para as letras, então ele sabe exatamente quais letras são de qual imagem. Para facilitar ainda mais, o que eu fiz? Como as letrinhas elas vêm em branco, eu pintei a borda do bolso de uma cor, que aqui no caso é roxo, e as letras são da mesma cor. Então, visualmente, cria uma estrutura de organização até de estudo para o aluno, o que é muito interessante. Além disso, na hora de selecionar as palavras, eu não posso selecionar aleatoriamente. Porque eu acho lindo colocar morango, laranja, etc, etc. Só que morango, laranja, etc, etc, acontece que essas frutas, elas têm sílabas complexas no meio. E as sílabas complexas não são legais para todas as hipóteses de escrita. Então, o ideal é ter nem só sílabas simples, nem só sílabas complexas. O ideal é ter uma mistura das duas, e daí de um modo que seja consciente. Então, para eu montar esses mexe-mexe que eu montei no caderno interativo, eu fiz uma seleção do ponto de vista de consciência fonológica, para que fossem escolhidas as palavras corretas para dar mais avanço aos alunos. Então, não é qualquer palavra que pode ser utilizada aleatoriamente, são palavras pensadas para aquela situação. Então, agora eu vou explicar por hipótese quais são as possibilidades de trabalho com esse material. Então, eu trouxe até uma lista que eu fui montando enquanto eu fazia o material para não esquecer nada. Vamos começar com o pré-silábico, que é a primeira hipótese, a mais difícil de avançar, na minha opinião, tirando o silábico convicto. E o que acontece? O pré-silábico, ele não vai adiantar para ele ficar montando a palavra correta, vou ser bem sincera. Para ele montar banana, montar ananá, montar ban, para ele tanto vai fazer o mesmo sentido. E o que a gente quer é que tenha significado. Para ele avançar, o que acontece? Ele pode pegar as letras e você pode pedir para ele, por exemplo, para separar as letras do mexe-mexe por categoria. O que seriam essas categorias? Vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui, eu vou pegar de dois itens, mas vocês podem pedir para eles pegarem de mais, porque assim, você pode até colocar numa mesinha vários pré-silábicos e um ajuda o outro. Então eles vão separar, por exemplo, por desenho, porque o pré-silábico ele ainda não sabe nem o desenho da letra, ele ainda não fixou. Então é importante que ele tenha contato exatamente com essas particularidades. Então ele vai separar por forma a letra. Então aqui tem os As, o B, o V, o U.
E daí você pode perguntar para ele que letra é essa, que letra é essa, que letra é essa. Se você não tiver tempo, você pede para um aluno, que seja silábico alfabético ou alfabético, fazer esse trabalho com os alunos, porque como é um trabalho recorrente, que é de rotina, o aluno silábico alfabético ou alfabético vai saber o que fazer, vai poupar seu tempo para poder ajudar individualmente um aluno que você precise durante a aula e ainda vai estar ajudando a avançar a hipótese do colega. Além de separar assim, você pode pedir para o pré-silábico separar pelos ícones. Então ele vai pegar e vai separar pelo ícone, sem se preocupar com a escrita correta da palavra, porque o nosso intuito com o pré-silábico não é escrever a palavra correta. O pré-silábico ele precisa fixar as letras. Enquanto ele não fixar as letras e o som que elas têm, ele não vai avançar para silábico. Então esse é o intuito do pré-silábico. Quanto mais você mexer com as letras, o formato das letras e o som, mais rápido ele vai avançar. Então aqui nesse caso eu coloquei por ícones, como vocês podem ver, não está escrito nada, mas eu separei por ícones e cor. E você também pode fazer o seguinte, você pode pedir para um aluno ou você mesmo ditar as letras para o pré-silábico escrever. Então você falou para o pré-silábico, coloca o primeiro, daí ele vai pegar aqui. Agora o V, daí ele tem que identificar e puxar o A e o S. Pode até pedir para ele escrever no caderno, depois não tem problema, é só um treino. Mas o fato dele identificar a letra quando você dita é o mais importante nesse tipo de atividade. Então, no caso da banana também, se você dita B, daí ele vai arrumando. Agora o A. E se você coloca um aluno silábico alfabético ou alfabético no meio, para poder ditar as letras, você vai estar ajudando também o aluno silábico alfabético e alfabético, porque eles vão refletir mais sobre a ortografia, além de estar ajudando o aluno pré-silábico. Então, são estratégias bem interessantes para esse tipo de aluno. Agora, o silábico, a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar as mesmas letras para facilitar aqui e acelerar o vídeo. E a gente vai fazer o seguinte, as letrinhas estão aqui. No caso silábico, ou ele é silábico com valor nas vogais ou nas consoantes ou sem valor. O silábico sem valor, você usa as mesmas estratégias do pré-silábico. E isso vale para todas as hipóteses de escrita. Silábico pode usar a estratégia de pré-silábico. Silábico alfabético pode usar a estratégia de silábico. E alfabético pode usar a estratégia de silábico alfabético. Porque o que acontece é que é uma estratégia antes, então às vezes faltou alguma coisa naquela estratégia antes que está impedindo até a estratégia atual a hipótese atual de avançar. Então vamos ver agora as dicas para o silábico. No caso do aluno silábico, você já pode trabalhar vogais e consoantes porque ele precisa dessa informação. Ele já conhece algumas letras, não todas, mas ele ainda não fixou todos os sons. Então você pode pedir, por exemplo, para ele separar vogais de consoantes, que é uma primeira estratégia. Então, pega essas letras do mexe-mexe e separa em vogais e consoantes. Daí ele vai lá e separa. Daí você ou um aluno vão ver se está correto. Você pode pedir para um aluno alfabético ou silábico alfabético montar a palavra e o silábico tem que soletrar, porque é importante ele saber qual é o som de cada letra. Então, o som eu digo o nome, né? U, V, A, S. Se estiver trabalhando consciência fonológica, pode trabalhar o som também, que é U, V, A, S. Mas daí é uma coisinha mais avançada, né? O professor tem que ter mais... tem que trabalhar bem a dicção e a parte da fala para poder ensinar direitinho. Pode pedir para ele montar as palavras. Então você fala, pega só a banana, e daí ele vai pegar só as letras de banana e vai refletir sobre elas como que é feita a montagem. Então essa é uma estratégia bem comum para silábico, e essa estratégia ele mesmo vai pensar e depois você vai ler com ele para ver se ele acertou. Bem interessante. Então até então a gente está trabalhando com letras, com soletrar e com sons. Quando o aluno passa do silábico para o silábico alfabético, a gente pode aumentar a dificuldade. Então, a gente pode, por exemplo, vamos ver lá as letrinhas.
pedir para montar palavras, que foi essa última estratégia do silábico, que essa daí é clássica. E depois que ele monta as palavras, vamos supor que ele montou aqui banana e montou uvas. E montou também a pera. Vou colocar aqui a pera. E daí você pede para ele escrever essas palavras no caderno, mas em ordem alfabética. Então ele vai separar a primeira letra. Você pode dar um alfabeto para ele olhar no alfabeto. E daí ele vai organizar de acordo com a ordem alfabética. Então, bem, o B vem primeiro, depois vem o P e depois o U. Então ele vai formar lá no caderno dele as palavras nessa ordem alfabética, dentro do grupo de categoria, né, das letrinhas que foram dadas para ele no mexe-mexe. Além disso, você pode pedir para ele também, vamos aumentar a dificuldade, colocar em ordem alfabética, deixar uma linha de espaço entre eles ou duas e escrever uma frase com cada palavra. Então aí você vai estar trabalhando o soletrar, porque ele vai ter montado a palavra, você vai trabalhar a ordem alfabética e você vai trabalhar também formar frases, que já está passando para uma hipótese alfabética, né? Então é bem interessante esse tipo de estratégia. E daí pro alfabético, que também bastante gente pergunta, mas o alfabético é o que mais tem dica, mais coisas para fazer, né? É muito simples, você pode partir desse formar frases que eu falei, pode usar as mesmas estratégias do silábico alfabético e você pode aumentar a dificuldade. Você pode dar, por exemplo, nesse mexe-mexe aqui das frutas, vocês vão pegar as 4 palavras e vão fazer um texto. E nesse texto tem que ter essas 4 palavras do mexe-mexe. Ou o que você pode fazer? Eu até trouxe um reforço aqui. Essas daqui são as letras de outro mexe-mexe do material, é do mexe-mexe de brinquedos. Então eu tenho aqui as letras de boneca e bola. Você pode dar pro alfabético as letrinhas todas, pede para ele usar 2 mexe-mexes. Então agora, aluninhos, vocês vão usar o mexe-mexe das frutas e dos brinquedos. Vocês vão pegar todas as peças e daí em grupos vocês vão montar o máximo de palavras novas que vocês conseguirem com essas letras. Então eles vão pegar essas letras das palavras que foram utilizadas no mexe-mexe e vão formar novas palavras. Então pode ser a palavra que eles quiserem, só não vale as palavras que já foram usadas no mexe-mexe. Então, por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Ele pode formar rua. Ele pode formar... Deixa eu ver o que dá. Bela, acho que não dá. Aqui dá. Ele pode formar bela. Bela. E daí pode ver um grupo ou outro, depois no final da aula, você pode pedir para os grupos mostrarem as palavras que eles formaram para ver se algum grupo fez palavra que o outro não fez, dando mais ideias para eles. E daí você pode até colocar no caderno como registro de atividade, porque é muito importante registrar algumas atividades no caderno. E você pode colocar um enunciado assim: união ou junção de mexe-mexe, brinquedos e frutas. Daí o aluno pode colocar as palavras que tinham no mexe-mexe de frutas, as palavras dos brinquedos e embaixo quais novas palavras foram formadas. E daí ele faz uma lista das palavras que formou no grupo dele. É bem legal essa estratégia também, ela é bem completa e dá para trabalhar com mexe-mexe. Vocês viram que os nomes das hipóteses eles são muito parecidos. Então tem o pré-silábico, o silábico com e sem valor, o silábico alfabético e o alfabético. Mas as estratégias elas são sempre diferentes e é difícil a gente ter um material como o mexe-mexe. Por isso que ele é muito importante, eu resolvi trazer ele nesse vídeo. Porque o mexe-mexe ele trabalha com todas as 4 hipóteses e suas variações e ele ainda traz assim um monte de outras possibilidades. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje.
Não se esqueça de dar uma olhada no material lá no link que eu deixei na descrição, caso você tenha ficado interessado. Se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Curte se você achou legal, coloque nos comentários se colocou dúvida, se teve alguma dúvida e até a próxima!